Minha mãe casou com meu padrasto e todos nós fomos morar com ele no interior de São Paulo, em Iperó. Ele morava em um daqueles loteamentos que não são fechados, onde as casas são bem parecidas umas das outras. Eu cresci em cidade grande e não tinha o costume da calmaria do interior. A casa era enorme, com 2 andares. Ela começava com a sala de estar e no meio havia uma parede com uma porta que dividia para a sala de TV. Certa noite, os dois saíram para um rodeio local. E eu, como não curtia tudo aquilo, e com certeza era uma noite a dois, eu fiquei em casa assistindo Netflix. Fechei todas as janelas e cortinas blackout para garantir que ninguém me visse e tranquei todas as portas, ficando com escuridão total, apenas com a luz da TV. A porta que dividia a sala de estar para a sala da TV deixei levemente encostada, e pela fresta eu conseguia ver um pouco da porta da sala, que na lateral haviam grandes janelas em formato de portas. Uma de cada lado fumê, dando uma leve visão para dentro da casa e para o lado de fora. Após mais ou menos 1 hora que eu estava sozinho, já se passavam das 10. Eu escuto de leve algo mexer na porta. Eu me levanto e caminho até a porta que dividia os 2 cômodos e vejo a maçaneta da porta principal se mexer de um lado para o outro, lentamente. Corro para a cozinha e pego uma faca grande de cortar carne e volto e vejo a porta ser forçada para dentro. E pelo vidro vejo a silhueta de um homem que tentava entrar na casa. Então eu grito: "O que você quer?" Ele para, se afasta da porta e agora ele me vê pelo vidro. Ele se move ao redor da casa, acendendo todas as luzes com sensores de movimento. Se move lentamente, tentando olhar pelas janelas, que estão fechadas. Eu ainda corro para a janela que dava acesso à garagem, mas eu não o vejo mais. Quando minha mãe voltou para casa, eu a conto o ocorrido, e ela me diz que pode ser algum bêbado tentando voltar para casa depois do rodeio, e que a cidade era tranquila. Isso foi há 2 anos, e hoje eu voltei a morar em São Paulo, só que sozinho. Não sei dizer se foi coincidência ou não, mas meu padrasto às vezes viaja muito para trabalhar, e minha mãe acaba ficando sozinha em casa, e recentemente aconteceu o mesmo com ela. Ela estava sentada no sofá da sala de TV, apenas com seu notebook no colo, quando ela escuta lentamente o som de alguém mexendo na maçaneta. Neste dia, ela gritou, e o cara correu. E não foi em época de rodeio. Quando eu era adolescente, meus pais trabalhavam de madrugada em plantões. E eu adorava ficar sozinho em casa jogando videogame de madrugada. Eles saíam para trabalhar em torno de 3h30 e 4 horas. E eu descia para a sala, ligando a TV grande. Eu tinha apenas 15 anos na época e sofria de ansiedade. A sala tinha uma enorme janela ao lado da porta. Neste dia, um pouco depois deles partirem, às 4 da manhã, alguém toca a campainha, o que era muito estranho. Eu vou até a porta para atendê-la e vejo um homem alto se movendo de um lado para o outro, devagar, como se estivesse drogado. Aquilo me deixou assustado e eu não abro a porta. Eu pego um martelo que meu pai usava para fazer seus serviços gerais e minha ansiedade ataca. E eu pego meus fones para ouvir música, pois música me relaxa. E após 20 minutos, já estou mais calmo e começo a andar pela casa. Isso é algo que eu faço quando escuto música. Eu gosto de andar pelos cômodos. Quando da janela da sala, eu o vejo, olhando para dentro da casa, com as mãos e o rosto chapados no vidro. E ele me vê e bate contra o vidro. E eu subo correndo. No segundo andar, eu ouço bater na porta e tocar a campainha sem parar, e eu chamo a polícia após alguns minutos. Quando ouço as sirenes se aproximarem, eu desço para abrir a porta para os policiais. Os policiais se recusaram a entrar, falando que não havia sinal de arrombamento, e meus pais voltaram mais cedo do plantão para verem o ocorrido. Isso aconteceu há uns 8 anos atrás. Minha mãe ainda não morava com o namorado dela, mas ele passava bastante tempo conosco. Ele fazia supletivo, pois tinha largado os estudos, e se sentava na sala todos os dias para estudar.
Nós tínhamos uma janela grande na sala que vivia fechada, e ele sempre abria um pedaço pequeno da cortina abaixo para que nossos cachorros pudessem olhar para fora, pela fresta. A cozinha ficava ao lado da sala, e tínhamos uma porta de madeira que os cachorros destruíram a base, criando um buraco grande. E colocamos uma porta de grade, estilo americana, do lado de fora, para quebrar um galho. Minha mãe e seu namorado neste dia foram ao cinema, no último horário, e eu fiquei sentado no sofá da sala junto aos meus cachorros. Menos Bob, que era um vira-lata que gostava de dormir cedo, e ele se deitava na cozinha, sempre embaixo da mesa. Quando da sala, eu escuto rosnar. Ele já era velho e rosnava para a própria sombra, e eu o grito para ele fazer silêncio. Quando ele vem em minha direção, com seus pelos arrepiados e rosnando para trás, e eu me viro e vejo pelo buraco da porta um par de pernas em pé, parado. O homem bate na porta e eu gelo por um segundo, o segundo mais longo de minha vida, e com força ele começa a puxar a maçaneta. Eu corro para o segundo andar e me tranco no banheiro, mas penso que se ele conseguisse entrar, meus cachorros o atacariam. Só que todos são pequenos demais, e isso não duraria por muito tempo, e ele viria atrás de mim. Não temos armas para nos defender, mas me lembro que temos facas grandes no andar de baixo, e eu desço correndo para pegá-la. Elas ficam na cozinha, em cima da mesa, e quando eu a pego, voltando para o andar de cima, eu o vejo pela fresta da cortina, me olhando, agachado para que ele conseguisse ver. E o homem sorri e se levanta, voltando para a porta, batendo nela. A porta está bem velha, mas aguenta as investidas, enquanto os meus cachorros latem, e eu pego meu celular, ligando para o meu vizinho policial, que mora 6 casas abaixo da minha. Ele chega em 2 minutos, mas o homem já havia partido. Eu não sei se foi coincidência ou não, mas 2 semanas depois, foi encontrado morto, um de nossos vizinhos, em um lago perto, afogado. Aquilo foi estranho demais, pois o lago tinha no máximo 1,70 de profundidade, e é quase impossível morrer afogado em um lago tão raso. Eu não acredito que o afogamento tenha sido sem querer, e na semana seguinte, após a morte, foi descoberto que a 10 casas abaixo da minha havia uma casa clandestina para doentes mentais, e recentemente 2 deles haviam fugido. Eu brincava com os meus irmãos de esconde-esconde dentro de casa. Meus pais tinham saído para fazer compras e me deixou cuidando deles. Era eu e mais 2 irmãos, e eu era o mais velho. No decorrer da brincadeira, eu havia esquecido de colocar nosso cachorro para fora de casa, pois ele dormia no quintal, em sua casinha. E quando eu saio, avisto um carro parado no nosso jardim. O carro não era de nosso vizinho, e ele estava estacionado em nossa propriedade. Eu volto com nosso cão para dentro e tranco todas as portas. Eu não tinha certeza de quem era o carro, mas algo me dizia que aquilo estava errado. Quando o sensor da campainha alerta que havia alguém na porta, meu pai havia instalado uma campainha inteligente com câmera que avisava quando alguém se aproximava, e eu vou até o interfone e o vejo pela câmera. Neste momento, ele levanta o seu rosto devagar e olha diretamente para mim, diretamente para a câmera, e aquilo me assusta. E ele fala: "Eu vejo você." E sorri, e então ele começa a chutar a porta, gritando: "Abre essa porta." Eu pego os meus 2 irmãos e meu cachorro e vou para o banheiro trancando a porta. E eu falo para eles que é uma nova brincadeira, a brincadeira do silêncio, de que quem fizesse mais silêncio ganhava, ao mesmo tempo em que eu ligava para a polícia. O cara consegue entrar e começa a quebrar tudo. O som de batidas e das coisas sendo arremessadas na parede começam a ficar mais forte e mais alto. E eu falo a verdade para meus irmãos da situação. E preciso tapar a boca do meu cachorro, que começa a latir. Esse era o meu medo, de que eles fizessem barulho e o cara ouvisse e nos achasse. O atendente da polícia pede para ficarmos em silêncio e escondidos, que eles já estavam a caminho. E eu peço para que eles entrem sem fazer barulho, para que o homem não fuja. Quando escuto as sirenes e saio para ver o homem, pensando que ele já havia sido preso, e ele se debate no chão,
algemado, com 4 policiais em cima, babando. Meus pais voltaram para casa e nos diziam que estava tudo bem e tentavam nos acalmar. Aquele dia foi o pior dia de minha vida. Eu morria de medo, mas não podia transparecer para meus irmãos. Eu tinha um pavor de que ele nos encontrasse e fizesse o pior. Essa história se passou quando eu tinha 13 anos. Eu morava com os meus pais e 2 irmãos. Na época, eu era um pouco grande para o meu tamanho e idade. Eu tinha 1,55 e pesava 77 quilos. Eu também treinava jiu-jitsu, o que ajudava na força e no físico. Minha casa era de 2 andares e o nosso quarto ficava no segundo. Certo dia, meu irmão mais velho ia fazer uma apresentação na escola e eu não queria ir. Todos foram e eu fiquei sozinho em casa. Eu desci e fiquei na sala assistindo TV, quando escuto um barulho do lado de fora, como se alguém tivesse tropeçado em algo ou chutado. Em seguida, eu escuto na janela um barulho de algo arranhando o vidro e imagino que devem ser nossos gatos, porque tínhamos 4. Eu me levanto e caminho até a janela da sala e vejo de relance um vulto, e apenas isso, pois estava tudo muito escuro. O vulto estava pelo lado de fora. Nesse momento, eu sinto um pouco de medo e subo para o quarto, me deitando na cama e colocando uma música para dormir. Meu quarto e dos meus irmãos é o último do corredor. A casa não é tão alta e do lado de fora tem uma trepadeira que dá acesso para o segundo andar. Quando estou deitado, eu escuto algo bater na minha janela e eu levanto para verificar. No canto da janela, pelo lado de fora, pendurado na trepadeira, vejo um homem todo de preto, com capuz. E eu fecho a cortina e volto para minha cama correndo, pegando o meu celular, ligando para minha mãe tentando avisá-la, mas ela não atende. Quando escuto um barulho no andar abaixo, a porta estava sendo aberta com força, sendo arrombada, e eu me movo até a ponta da escada para tentar ouvir algo. Não seria minha mãe, nem meus irmãos. Eles não teriam motivo para arrombar a porta de nossa sala. Quando ao fundo, eu escuto a voz de um homem falando em um idioma que eu não consigo reconhecer. Eu corro de volta para o meu quarto, fecho a porta e me escondo atrás do guarda-roupas. Quando escuto passos subindo a escada lentamente, e ele começa a abrir as portas. No total, são 3 portas: a da minha mãe, a do banheiro e a nossa. Ele abre uma por uma, até chegar em nosso quarto e abrir a porta lentamente, entrando devagar. E ele não me vê, até que eu me mexo mais para trás e esbarro no abajur, o derrubando. O homem se vira para mim, e sem pensar muito, eu me levanto rapidamente e dou um mata-leão, o abraçando por trás e o jogando no chão. Eu confesso que essa luta não foi nada fácil, principalmente por ele ser um homem grande e eu ser um menino de apenas 13 anos, mas por sorte, eu treino desde criança. Quando ele começa a apagar e ficar tonto, eu o solto e corro para fora de casa rapidamente, indo em direção ao vizinho pedindo ajuda, explicando o que havia acontecido. Os vizinhos chamam a polícia, que vai até a nossa casa, e o homem ainda está por lá, se recuperando, e ele foi preso. A polícia ligou para minha mãe e ela veio dar apresentação às pressas. Até hoje, eu não sei por que o homem invadiu e nem o que aconteceu com ele, mas dou graças a Deus que eu sabia me defender.